Olá, bom dia! O Viva Bem já está no ar. E você, o que vai fazer hoje para viver melhor? Pois nós temos as melhores dicas e informações para que você viva bem sempre. Acompanhe só os destaques do programa de hoje. Cabelo curto. Saiba o corte ideal e quais as tendências para 2013. O Viva Bem dá opções para a sua Páscoa. Que tal pudim de chocolate, bolo de cenoura e cupcake? Fique ligado nas receitas sem lactose, óleos saudáveis. Previna doenças com dicas importantes do especialista Roberto Amaral. O Viva Bem já está no ar. Vamos começar o dia com receitas deliciosas para a sua Páscoa? Pois é, que não é só ovos de chocolate não, pois o chefe de cozinha Eduardo Beltrame apresenta agora receitas maravilhosas de pudim de chocolate com bolo de cenoura e de sobra ainda tem cupcakes. Pegue já papel e caneta e anote a receita. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Beltrame. Vou fazer um bolo pudim de cenoura com pudim de chocolate, tá? Espero que vocês gostem da receita aí. Pudim de leite condensado. 800 gramas de leite condensado, é isso? 800 de leite, gemas, ovo e 80 gramas de chocolate em pó da Mavalério, tá? Quem usar outra marca, eu vou jogar uma praga bem grande em vocês que vocês não têm ideia. Então o que eu vou fazer? Eu vou apenas bater, ó. O leite condensado, o leite. Ó, gente, então eu vou bater muito bem. Bom, tá pronto. Eu tenho aqui então, ó, uma forminha. Não precisa ser essa forminha, tá? Essa aqui é bonitinha, né? Parece aquelas toquinhas do gelo, aquelas coisas todas. Mas, ó, uma forminha tá untada com margarina e tá passado no açúcar, tá? Então o que eu vou fazer? Meia forminha de pudim. Ok. E em cima eu vou colocar a massa do bolo de cenoura, tá? Gente, pode ser qualquer tipo de forminha, tá? Aquela com furo no meio, normal, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Bolo de cenoura, gente, ó. Cenoura, óleo e ovos de galinha, tá? Vou bater muito bem isso aí. Essa massa de bolo de cenoura também dá para se fazer cupcake, tá, gente? Ó, cupcake de cenoura combina muito bem rechear ele com trufa, né? Cobrir depois e decorar com ovinhos de Páscoa de chocolate. Fica bem cara de Páscoa mesmo, tá? Páscoa lembra muito, muito chocolate, tá? Isso é importante a Páscoa, tá? Então aqui eu já tenho, ó, açúcar. Quantas gramas de farinha? Estou fazendo o dobro dessa receita porque eu não vou fazer só o pudim, vou fazer mais coisas, tá? Ó, farinha sem fermento, tá? Eu não uso farinha com fermento. Tá pronta a massa. Ó, pessoal, massa do bolo de cenoura então, tá? E agora eu vou colocar por cima do pudim, ok? Ok, vou assar em banho-maria isso aqui, tá? Ó, então banho-maria e já vou levar ao forno esse nosso bolo pudim aqui, tá?
Vocês vão ver que ele vai, eu vou mostrar para vocês, ele vai desgrudar do lado da forminha. Aproveitando para fazer o cupcake de cenoura, usando a massa do bolo de cenoura, ó, forminhas de cupcake, tá? Olha aí, então vou colocar a massa até um pouquinho mais da metade da forma, tá? Para deixar esse cupcake um pouquinho mais interessante, eu posso colocar, se eu quiser, pedaço de chocolate mesmo. No caso, estou usando essa cobertura da Mavalério, tá? Essa Premium, ok? Vou colocar pedacinhos dentro da massa. Vai ficar bem interessante, tá? E também vou levar no forno mais ou menos 2 horas de forno, 2 horas e meia, tá? Tô brincando, vai dar uns 20 minutos de forno aqui só, ok? Ó, tá bonito já o nosso... Ó, por favor, põe aqui na mesa pra gente. Já tá pronto o nosso cupcake, tá, gente? Ó, olha que lindo que ele ficou. Perfeitinho. Essa massa é uma massa muito gostosa, muito fácil para trabalhar. Tudo bem aqui? O chocolate ele fica cremoso por dentro e tal. Bom, quem quiser colocar, sabe aquele sonho de valsa? Eu tô falando muito de sonho de valsa, né? Mas sabe aquele bombom? Pode cortar ele no meio. Corta ele no meio e coloca no recheio do bolo e leva ao forno. O bombom ele não vai derreter, ele vai se manter dentro da massa inteiro. Dá para vocês verem aí que ele soltou da lateral dele? Soltou da lateral aqui? Ó, não é legal desenformar o pudim quente, tá? Sucesso nessa Páscoa aí, bons lucros aí para vocês usando muita Mavalério aí, tá bom? Anotou a receita? Se não, já já você confere a receita no Facebook, na nossa página TV Viva Bem. É só curtir e compartilhar o nosso conteúdo. E no próximo bloco você vai saber mais a respeito do corte de cabelo curto. Quais são as tendências para 2013? Quem nunca desejou mudar e fazer aquele corte de cabelo mais curtinho? Esse estilo sempre conquistou as mulheres, porque a tendência se renova a cada ano. O Viva Bem foi conversar com Ivaldo Serra, personal hair do Dot Beauty, que explicou sobre cada tipo de corte. E o Viva Bem dá dicas de como mantê-lo. O cabelo curto não tem restrição de tipos de rosto, cabelo e cor de cabelo. Muitas mulheres não arriscam porque têm medo de não combinar. Por isso, encontre a mão certa para o corte ideal. E o Viva Bem esteve com o profissional Ivaldo Serra, do Dot Beauty, que fez o estilo da elegante Ana Maria. Então eu me valorizo muito, eu gosto de frequentar vários salões. Agora, como eu moro aqui perto, eu venho sempre no Dot e eu tenho muitos cabeleireiros. Agora mesmo no Dot, o Osvaldo, o Ivaldo, que está aqui ao meu lado. Acabei de fazer também uma escovinha com ele. Semanalmente eu estou aqui. Eu gosto de me sentir bem e estou me arrumando para o meu marido, para os meus filhos, até para as netinhas, veja bem. Em 2013, os cortes de cabelo curto vão predominar em todo o mundo, principalmente no Brasil. O curto com franja é a maior tendência. A franja combina muito bem com os cabelos curtos repicados, Chanel ou qualquer outro tipo de corte. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito do perfil da Ana Maria, do corte, da cor do cabelo. A gente percebe assim que dá um ar muito elegante o perfil dela, não é isso? Isso.
Dona Maria, o corte de cabelo dela é um cabelo bem curto, você pode observar, todo repicado. Ela gosta bem modelado. Já conheço a Dona Maria há muito tempo, ela já me entrega, já faço bem direitinho, né, Dona Maria? E para ela manter, ela sempre mantém. Ela vai, hoje bota um fixador, aí no outro dia ela vem e volta, quer dar um retoquezinho, passar o final de semana com a família, que ela gosta de arrumar tudo bonita, como sempre. O melhor é que nunca sai de moda e fica bem em qualquer estação. Agora o Viva Bem dá dicas para tratar melhor o cabelo curto. Para manter o corte, o ideal é aparar os fios a cada 30 dias, no máximo. Em alguns casos, o intervalo deve ser de 20 dias. Para os curtos tingidos, o retoque deve acontecer em média a cada 20 dias, porque depois disso, a cor já começa a desbotar e a raiz vai aparecer. Ainda mais se houver fios brancos. Para modelar, use pomadas e ceras, à venda em lojas especializadas de produtos de beleza. Ajudam a modelar o corte. Se o cabelo for oleoso, independente de ser curto ou longo, é preferível não usar condicionador. Quanto ao formato, fique atenta. Em cabeças mais chatas, o volume deve ser maior em cima. Para quem tem o rosto largo ou redondo, as costeletas devem ser maiores e desfiadas e as franjas maiores. Pescoço mais curto pede que o pé do cabelo seja o mais curto possível. E para quem tem pescoço longo, o pé do cabelo deve ser maior. Evaldo, que dicas você poderia dar para quem está nos assistindo agora, dona de casa, por exemplo, pessoas que têm vontade de cortar o cabelo curto, mudar, né? E ficar assim tão elegante quanto a Ana Maria. Tem algum um perfil ideal, o rosto ideal para certo tipo de cabelo curto? Tem sim. Porque às vezes a pessoa tem o pescoço longo, que é um Chanel, fica ótimo. A pessoa tem o cabelo pescoço mais curtinho, já não fica muito legal, mas tem outro tipo de corte curto que fica bom. Eu vou pro salão hoje, quero mudar. Eu vi o corte de uma atriz, que a mulher dela chegasse para dizer atriz. Dá para fazer? Dá. Às vezes não dá, mas a gente faz um pouco parecido, que combine com a pessoa também, né? A cor de cabelo também vai muito da pele da pessoa. Então, visualiza da pessoa do combinar com a pessoa, entendeu? E a gente já sugere outros tipos de coisa, tipo modo de se vestir, acessório, para mudar a autoestima dela, entendeu? A gente vai fazer um intervalo e na volta vamos falar de óleos saudáveis, como prevenir doenças e cuidar melhor dos seus olhos com o especialista Roberto Amaral. A saúde dos olhos também é importante. Nós conversamos com o Dr. Roberto Amaral, especialista em oftalmologia, que nos dá dicas e informações preciosas de como manter os olhos saudáveis. Agora, doutor Roberto, quando nós falamos de adultos portadores de doenças como diabetes ou qualquer outra patologia que pode estar prejudicando a nossa visão, que recomendações o senhor daria, que tipo de exames para se prevenir realmente problemas como cegueiras irreversíveis? A questão do adulto, o diabetes antigamente era uma doença que ocorria muito após os 50 anos. Hoje, pelo estilo de vida das pessoas, há uma incidência cada vez atingindo o público mais jovem. Você já encontra muitos diabéticos com 40 anos de idade, até com menos. Então eu te diria que a partir dos 40 anos existe um cuidado especial com duas enfermidades. O diabetes, que pode acontecer no paciente, principalmente quando ele tem antecedentes familiares, e o glaucoma. O glaucoma era outra doença que antigamente ocorria numa faixa bem avançada. Hoje se vê pacientes jovens de 30 a 40 anos apresentando glaucoma. Essas duas entidades, glaucoma e diabetes, são altamente nocivas à visão e, pra você ter uma ideia, um paciente diabético tem 25 vezes mais chance de cegar do que um não diabético, então, da mesma idade. Então, quer dizer, o risco de cegueira é muito grande nesse paciente. E como todos dois provocam cegueiras lentas, quer dizer, a pessoa vai cegando lentamente, ela não vai se apercebendo disso.
Porque se fosse uma coisa súbita, você amanheceu, percebeu da noite para o dia que sua visão piorou, você corre no mesmo dia. Mas quando essa perda vem sendo lentamente acontecida, você tem dificuldade de perceber isso, você vai se acostumando com essa perda lenta. Então, por serem duas doenças de evolução crônica, às vezes demora 10, 20, 30 anos para levar a cegueira, elas têm uma evolução bastante crônica, e por ter cura, assim, quase que ainda não descoberta, por exemplo, o diabetes não tem cura ainda. Então é uma doença que se pode dizer que tem que ter controle. A cura ainda está em busca disso. A mesma coisa o glaucoma. A gente ainda não encontrou a cura para o glaucoma. A gente tem um controle do glaucoma. Então, como são duas doenças de difícil diagnóstico, porque são doenças lentas e insidiosas, que elas não dão alerta para o paciente, e precisa no tratamento, e aí vem o outro lado da coisa, de acompanhamento regular. E os pacientes, aí se dá o nome de adesão ao tratamento. Eles não fazem uma boa adesão ao tratamento. Eles descobrem que tem a doença, usam às vezes o primeiro frasco de colírio, no caso do glaucoma. A gente passa um colírio antiglaucomatoso para baixar a pressão desse paciente. Ele usa o primeiro frasco, ficou bom, melhorou, ele não ficou bom, não melhorou, ele abandona o tratamento. E aí só volta um ano depois, quer dizer, ele às vezes usa um mês só de colírio e volta 11 meses depois, ou seja, um ano depois, contando com esse primeiro mês, para uma revisão. Então, de 12 meses, ele usou um mês o colírio só, foi o primeiro frasco. E aí ele chega assim, doutor, eu pensei que fosse só um colírio, só um frasco. Acabou o frasco, eu deixei de usar. Por isso que a gente tem que ter cuidado, os médicos, em explicar bem a doença, e escrever na receituário que aquele colírio é de uso contínuo e que ele tem que comprar outros frascos, e também escrever na receita quando ele deve voltar. Você tem que escrever na própria receita que o retorno dele é 30 dias, ou 60, ou 90, porque é a única forma que a gente tem de ter um controle desse paciente, porque senão ele vai imaginar que aquele único frasco vai curar ele da doença, e não cura. E são duas causas de cegueira irreversível. Você diagnosticou um paciente que ele está cego por glaucoma, não tem volta. Você diagnosticou um paciente que está cego por diabetes, não tem volta. Ele pode estar no melhor centro do mundo, o melhor centro oftalmológico, mais avançado, ele não vai conseguir recuperar a visão. Ao contrário da catarata, que você pega um paciente com catarata avançada, ele às vezes com 1% só de visão, ele consegue recuperar a visão. Através da cirurgia ele recupera a visão. O número de cataratas aumentou, porque a população idosa aumentou também. Outra coisa importante, a exigência visual do idoso hoje também aumentou. Antigamente os idosos, quando eu falo antigamente, eu falo de 30 a 40 anos atrás, eles não tinham a mesma exigência visual que tem hoje. Hoje em dia praticamente todos os idosos têm celular. E ao ter o celular ele vai ter que digitar, ele vai ter que olhar no mostrador o número que está ligando, ele vai ter que fazer comandos que exijam boa visão. Outra coisa, a diversão do idoso hoje em casa é televisão, que também exige uma boa visão. Alguns conseguem hoje em dia ter acesso ao computador, que também é uma exigência de boa visão. A própria alfabetização no Brasil melhorou e hoje cada vez mais idosos hoje são alfabetizados. Então vem a questão da leitura, a questão do uso do computador e também idosos que ainda são ativos, que dirigem. Antigamente os idosos eram mais reclusos em casa, hoje eles têm uma vida mais ativa. Até os próprios, a ida deles aos bancos, todo idoso recebe seus vencimentos nos bancos, suas aposentadorias, eles têm que ler contra-cheque, eles têm que digitar senhas. Então isso tudo faz com que eles tenham que ter uma visão boa. Consequentemente, aquele paciente de 30, 40 anos atrás que cegava com catarata, a visão chegava no limite da perda, hoje em dia, muito mais precocemente, eles sentem falta da visão. Então é aquele paciente que chega com 60 e poucos anos dizendo, doutor, eu não estou lendo tão bem como eu lia. Doutor, eu pego o meu jornal, já não leio como eu lia antes. Eu vou dirigir à noite, eu já sinto o problema dos reflexos das luzes. Ou seja, esse paciente mais precocemente vai querer operar, porque ele vai querer recuperar as atividades dele, visuais e de trabalho, muitos trabalham também, mais cedo do que antigamente. Então a catarata nada mais é do que uma lente que era transparente, que não é mais transparente. Ela ficou opaca. E aí o paciente tem uma queixa que é muito comum. Doutor, minha visão está enfumaçada, ou então está enuviada, ou então está neblinada.
essa neblina, essa fumaça, essa nuvem é a catarata presente. Então, do que se faz durante a cirurgia? Nós removemos essa catarata, que é aquele cristalino velho, e nós implantamos um cristalino novo, artificial, que não opacifica, que não envelhece. Então, o nome disso chama-se implante de lente intraocular. Você remove a catarata e faz o implante dessa lente intraocular. E essa lente intraocular vai substituir o cristalino velho e vai dar uma visão que o paciente tinha por volta dos 40 anos, 45 anos, ele vai voltar a ter essa visão. Ele restaura a visão dele. E muitas das vezes ele só precisa de óculos para perto, para ler. Geralmente ele fica com a visão de longe corrigida. Então, é muito importante o idoso saber, primeiro, que essa cirurgia é feita com anestesia local. Nós operamos aqui diabéticos, nós operamos aqui pacientes com hipertensão, operamos pacientes com Alzheimer. Eu já tive muitos pacientes com Alzheimer e pacientes que estavam deprimidos pela visão estar baixa, pacientes que não saíam mais da rede nem da cadeira e que depois que operaram e passaram a enxergar, passaram a ter uma vida mais ativa, passaram a querer sair de casa, passaram a assistir televisão, passaram a interagir socialmente mais. Então, até nesse aspecto de reabilitação social, é muito gratificante você ver uma pessoa que às vezes estava à margem, ou seja, do contato social, ela readquirindo a visão, ela já queria sair de casa, porque um idoso para atravessar a rua, se ele está com uma boa visão, é um risco de vida que ele está correndo. Ele pode ter um acidente grave. Então, até a deambulação dele, o locomover dele, precisa de uma boa visão. Então, essa restauração visual é a coisa mais gratificante que existe na oftalmologia, é você recuperar a visão de alguém. E o médico só consegue isso plenamente numa cirurgia de catarata. Quando ele faz uma cirurgia de catarata, ele faz uma boa cirurgia de catarata, ele restaura a visão do paciente. E a gratificação imediata, no dia seguinte da operação, o paciente já está maravilhado com a visão que vai. Muito obrigada pela participação de todos. O Viva Bem fica por aqui, mas continua na internet. Não esqueça de deixar sua opinião, sua sugestão, compartilhe conosco as suas informações e continue ligado no nosso programa. Um grande abraço para você e até amanhã, a partir das 6h30 da manhã.